24 de novembro de 1896. Uauá, sertão da Bahia. Altitude 478 metros acima do mar. O sol queimava como ferro em brasa sobre a caatinga. Poeira grudava na garganta, transformando cada respiração numa agonia. O tenente Manuel da Silva Pires Ferreira ajustou o cap de uniforme azul marinho, tecido de lã inglesa, absurdamente inadequado para aqueles 41 graus à sombra, enquanto seus 104 soldados marchavam em formação, rifles Comblain sobre os ombros. Cartucheiras cheias. Baionetas reluzindo ao sol. Pires Ferreira sorriu para o sargento ao seu lado. Haviam partido de Juazeiro 4 dias antes com uma missão simples: dispersar um bando de fanáticos religiosos, camponeses maltrapilhos liderados por um louco chamado Antônio Conselheiro. A ordem era clara: destruir o arraial de Canudos antes que aqueles monarquistas perigosos espalhassem suas ideias pelo sertão. São apenas jagunços ignorantes, ele disse ao sargento, limpando o suor da testa. Gente que mal sabe segurar uma foice. Estaremos de volta em Juazeiro antes do Natal. Seus soldados riam. Eram tropas treinadas da Bahia. Tinham rifles modernos, munição de sobra, 2 guias locais que conheciam cada trilha daquela terra esquecida por Deus. Como aqueles sertanejos esfarrapados poderiam oferecer qualquer resistência real? O que o tenente Pires Ferreira não sabia, o que nenhum deles sabia, era que naquele exato momento, 300 metros à frente, escondidos entre pedras e mandacarus, 80 homens os observavam através de miras improvisadas. Homens que haviam nascido caçando onças na caatinga. Homens que conheciam cada sombra, cada ravina, cada ângulo morto daquele terreno hostil. Homens armados com velhos trabucos, facões, algumas espingardas de caça e uma motivação que nenhum manual militar poderia prever. Dentro de 40 minutos, metade dos soldados de Pires Ferreira estaria morta ou agonizando no chão poeirento de Uauá. Gentil José de Castro, gerente de 2 periódicos monarquistas, foi assassinado a tiros na rua em plena luz do dia. Ninguém foi preso pelo crime. Políticos exigiam estado de sítio. Generais falavam em traição interna. Como 3 expedições militares, com milhares de soldados e armas modernas, podiam ser derrotadas por camponeses do sertão. A única explicação possível, na mente febril das elites, era conspiração. Canudos não era um arraial de agricultores pobres. Era uma fortaleza monarquista. Devia ter oficiais estrangeiros comandando as defesas. Talvez até armas europeias contrabandeadas. Conexões com a família imperial exilada. Uma rede de agentes secretos espalhados pelo interior. Tudo isso era fantasia pura. Mas fantasias são perigosas quando quem acredita nelas tem canhões e soldados. A verdade, que ninguém nas capitais queria aceitar, era muito mais simples e muito mais devastadora para o orgulho militar. Os conselheiristas venciam porque lutavam em casa, por suas casas, e sabiam usar cada pedra, cada ravina, cada ângulo do terreno a seu favor. Enquanto os soldados do exército marchavam em formações tradicionais, carregando uniformes de lã em clima de forno, obedecendo manuais europeus escritos para campos abertos da França ou Alemanha, os sertanejos lutavam como guerrilheiros. Apareciam, atacavam, desapareciam. Não tinham linhas a manter ou posições a defender. Tinham um território inteiro que conheciam como as palmas de suas mãos. E tinham algo que nenhum manual militar podia quantificar. Eles sabiam que não havia recuo. Não havia rendição. Se Canudos caísse, suas famílias morreriam. Seus filhos seriam massacrados. Suas casas queimadas. Então lutavam com a fúria de quem não tem mais nada a perder. Mas a República não podia admitir essas verdades. Não podia aceitar que subestimou um inimigo por preconceito, por arrogância, por absoluta incapacidade de enxergar a humanidade nos rostos sertanejos. A 4ª expedição seria diferente. Não haveria mais subestimação. Não haveria mais meio termo. Canudos seria destruída. Totalmente. Completamente. Todos os homens mortos. As casas incendiadas. A memória do lugar apagada. E o exército mobilizaria 1/3 de seu efetivo total para garantir isso. Abril de 1897. Base militar de Monte Santo. O general Arthur Oscar de Andrade Guimarães observava o maior contingente militar já reunido para uma operação interna no Brasil,
10.000 soldados, 20 batalhões vindos de 17 estados diferentes, 18 canhões Krupp, incluindo o terrível canhão Whitworth 32, 3 toneladas de metal capaz de lançar projéteis de 32 libras, apelidado de A Matadeira, puxado por 13 juntas de bois através do sertão. Esta não era mais uma expedição punitiva. Era genocídio planejado. O próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, deixou o Rio de Janeiro e instalou seu quartel-general em Monte Santo. A mensagem era clara: o governo federal apostava tudo nessa carta final. Em 25 de junho de 1897, as colunas convergiram sobre Canudos, bombardeios incessantes, dia e noite. A matadeira cuspia seus projéteis devastadores, transformando casebres em nuvens de poeira. Metralhadoras varriam as ruas. Atiradores de elite, posicionados nas colinas, derrubavam qualquer conselheirista que se expusesse por meio segundo. Mas mesmo assim, Canudos resistiu. Meses de cerco, meses de fome, meses de sede. As mulheres cavavam túneis sob as casas, para buscar água no rio sem serem atingidas. Crianças carregavam munição entre as trincheiras. Velhos empunhavam facões quando não havia mais balas. Antônio Conselheiro, já doente, continuou pregando mesmo quando os projéteis explodiam ao redor da igreja. Em 22 de setembro, ele morreu, possivelmente de disenteria, talvez de ferimentos de estilhaços. Seu corpo foi enterrado dentro do santuário que ele mesmo construíra. Mas Canudos continuou lutando. Sem líder, sem munição, sem comida, sem esperança. Combates casa por casa. Homens com facões contra soldados com baionetas. Mulheres jogando pedras e cactos espinhosos dos telhados. Crianças mordendo soldados que tentavam capturá-las. Não era batalha, era massacre. 5 de outubro de 1897. 17h30. Os últimos 4 defensores de Canudos foram mortos na Praça Central. Um velho de 60 anos, 2 homens feridos, uma criança de 12 anos com uma faca na mão. Quando os tiros cessaram, o silêncio era ensurdecedor. O exército começou a contagem. 5.220 casebres. 30.000 pessoas que viveram ali, apenas 300 sobreviveram. 25.000 mortos. Homens, mulheres, crianças. Prisioneiros que se renderam foram degolados. Centenas deles. Suas cabeças empilhadas em montes macabros como aviso a futuros rebeldes. Crianças pequenas demais para lutar foram adotadas por soldados, o que era eufemismo para escravidão. Em 6 de outubro, o arraial foi incendiado, tudo queimado. Igreja de pedra que levou 4 anos para construir, dinamitada. Cemitério profanado. Até os cactos ao redor foram cortados. Apagar qualquer memória de que pessoas haviam vivido ali. E o corpo de Antônio Conselheiro foi exumado. Sua cabeça, cortada à faca. Levada para Salvador, para a Faculdade de Medicina, onde o Dr. Nina Rodrigues faria medições cranianas, tentando provar que fanatismo e loucura deviam estar estampados no formato do crânio. Ciência racista a serviço de genocídio justificado. Em 1905, um incêndio na faculdade destruiu o crânio. Alguns dizem que foi acidente, outros que foi destruição intencional de evidência embaraçosa. Quando Pires Ferreira marchava confiante sobre o Uauá em novembro de 1896, ele comandava 104 soldados contra pessoas que mal sabiam segurar uma foice. Perdeu 10 homens e fugiu em pânico. Quando Febrônio de Brito liderou 540 soldados em janeiro de 1897, equipados com metralhadoras e canhões, ele garantia que ensinaria uma lição aos selvagens. Perdeu 60 homens e recuou humilhado. Quando Moreira César, o corta-cabeças, atacou com 1.200 soldados federais em março de 1897, jurou tomar o arraial à baioneta. Morreu sangrando no chão e sua expedição foi aniquilada. 3 expedições, 3 derrotas, 3 lições que a República se recusava a aprender. Não foi superioridade militar que derrotou Canudos. Foi genocídio industrial, 10.000 soldados, 18 canhões, meses de cerco, fome forçada, bombardeios sem distinção entre combatentes e civis. E mesmo assim, levou 5 meses de combates infernais para subjugar um arraial de agricultores.
O jornalista Euclides da Cunha, que acompanhou a quarta expedição como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, escreveu em seu livro Os Sertões estas palavras devastadoras. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Ele estava certo. A Guerra de Canudos não foi conflito militar. Foi massacre de pobres que ousaram construir comunidades sem pedir permissão. As 3 primeiras expedições perderam porque subestimaram o terreno, subestimaram a motivação, subestimaram a capacidade de pessoas desesperadas lutando por suas famílias. Riram dos jagunços. Chamaram-nos de ignorantes, fanáticos, selvagens. E esses selvagens os derrotaram 3 vezes seguidas, com trabucos enferrujados contra rifles modernos, com facões contra baionetas, com conhecimento da terra contra manuais europeus. Até que a República enviou uma força tão massiva que não havia mais vitória possível, apenas sobrevivência. E até mesmo a sobrevivência foi negada. Das 3 expedições derrotadas, 396 soldados mortos ou feridos gravemente. Toneladas de armamento capturado que fortificaram Canudos. 3 comandantes militares humilhados, Pires Ferreira, Febrônio de Brito e Moreira César, cujo corpo foi carregado como mártir, enquanto os jagunços que o derrotaram eram chamados de monstros. Da quarta expedição vitoriosa, 5.000 soldados mortos ou feridos, 25.000 civis massacrados. Um crime que o Brasil levaria mais de um século para começar a reconhecer como genocídio. E tudo começou com uma risada. A risada das elites litorâneas quando ouviram sobre jagunços ignorantes. A risada de Pires Ferreira marchando confiante. A risada de Febrônio de Brito e suas metralhadoras. A arrogância de Moreira César jurando vitória à baioneta. Cada risada custou sangue. Cada subestimação gerou derrota. E quando finalmente a superioridade numérica esmagadora garantiu vitória militar, o que restou não foi triunfo, foi vergonha que ainda hoje mancha a história brasileira. Porque Canudos provou algo que nenhum manual militar ensinava. Não importa quão modernos sejam seus rifles, quão pesados seus canhões, quão bem treinadas suas tropas. Quando pessoas lutam por suas casas, suas famílias, sua própria existência, em terra que conhecem desde que nasceram, contra um inimigo que as vê como menos que humanas, elas lutarão com uma ferocidade que nenhuma arrogância pode prever. E precisarão de um exército inteiro, 10.000 homens, 20 canhões, meses de cerco, apenas para silenciar a resistência. Zombaram dos jagunços. O exército perdeu 3 vezes. E quando finalmente venceu, teve que assassinar até a última criança para garantir que ninguém contasse a história de outra perspectiva. Mas a história foi contada. Está sendo contada agora. E o eco daqueles tiros em Uauá, na Serra do Cambaio, nas ruínas de Belo Monte, ainda ressoa como lembrete. Nunca subestime quem não tem mais nada a perder. O tenente escaparia por pouco, correndo de volta para Juazeiro com os restos de sua tropa, 10 mortos, 17 feridos, e algo muito mais precioso perdido, a ilusão de superioridade. Aquela seria apenas a primeira humilhação. E eles não faziam ideia de quantas ainda estavam por vir. O certo que o litoral conhecia. Enquanto Pires Ferreira fugia em debandada, nos salões do Rio de Janeiro e Salvador, as elites republicanas riam das notícias vindas do interior. Canudos, um amontoado de casebres de taipa perdido no meio do nada. Belo Monte, como seus habitantes chamavam aquele lugar, uma ilusão de grandeza de fanáticos analfabetos. Mas o que essas elites não compreendiam, o que se recusavam a compreender, era que Canudos não era apenas um arraial. Era um milagre econômico construído sobre terra rachada pela sede. Em 1893, quando Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, chegou às margens do rio Vaza Barris, ele encontrou uma antiga fazenda abandonada, 50 casebres vazios, terra seca, nada que prometesse futuro, mas o conselheiro tinha algo que nenhum latifundiário possuía, uma visão de comunidade que atraía os desesperados como imã atrai ferro. Vieram aos milhares, ex-escravos expulsos das fazendas após a abolição de 1888, vítimas da Grande Seca de 1877, que ainda vagavam pelo sertão como fantasmas, pequenos agricultores esmagados pela concentração de terra, indígenas despossuídos, gente que a República recém-proclamada tinha esquecido existir.
E ali, naquele vale cercado de colinas chamado ironicamente de Belo Monte, belo, porque estava em um buraco, cercado de morros, eles construíram algo impossível. Em 4 anos, as 50 casas se multiplicaram. 1.000 casebres, 3.000, 5.220 moradias de taipa, contadas pelo próprio exército depois que as incendiaram. 30.000 pessoas vivendo sob um sistema comunal que funcionava. Trabalho dividido, produção compartilhada, ninguém passando fome enquanto houvesse comida. Cultivavam milho, mandioca, feijão, abóbora, melancia, criavam gado, fabricavam foices e facões nas forjas improvisadas, extraíam carvão, salitre e enxofre. O conselheiro escrevia suas pregações num livro volumoso que chamou de Tempestades que se levantam no coração de Maria. 57 anos de idade, magro como vara seca, túnica azul esfarrapada, barbas que escorriam pelo peito. Ele não pregava revolução, pregava salvação através do trabalho e da fé. Construía igrejas, açudes, cemitérios. Batizava, casava, aconselhava. Mas havia um problema. Um problema que os fazendeiros da região não conseguiam tolerar. Belo Monte era livre. Livre da obrigação de trabalhar 16 horas por dia por salário de fome. Livre dos impostos que a República criava sem parar. Imposto sobre casamento civil, imposto territorial, imposto sobre produtos. Livre do sistema de coronelismo que dominava o sertão com mão de ferro e bala de revólver. E pior, estava crescendo. Crescendo rápido demais. As fazendas perdiam mão de obra. Os comerciantes perdiam clientes. O clero perdia fiéis. Os políticos locais perdiam controle. Algo precisava ser feito. E foi aí que começaram as mentiras. Salvador, outubro de 1896. Gabinete do governador Luiz Viana. A história que chegou até ele era simples e terrível. Antônio Conselheiro havia comprado madeira em Juazeiro para terminar uma igreja em Canudos. A madeira não foi entregue por falta de transporte, mas quando o conselheiro enviou homens para buscar o material comprado e pago, os comerciantes de Juazeiro espalharam um boato. Os jagunços vinham saquear a cidade. Era mentira. Mentira calculada, mas funcionou perfeitamente. O governador Viana viu a oportunidade. A República, proclamada havia apenas 7 anos, ainda era frágil. Grupos monarquistas conspiravam. E ali estava Canudos, um arraial que rejeitava impostos republicanos, que recusava casamento civil, cujo líder pregava contra as leis do cão. Não importava que o conselheiro nunca tivesse declarado apoio à monarquia. Não importava que ele simplesmente quisesse ser deixado em paz. Na narrativa que se construía nos jornais do litoral, Canudos era um ninho de monarquistas perigosos, fanáticos armados, uma ameaça à ordem republicana. Viana despachou Pires Ferreira com suas ordens, destruir o arraial. E Pires Ferreira falhou. Uauá ficava a 50 quilômetros de Canudos. Era lá que os conselheiristas faziam comércio, vendiam couros, compravam sal. Quando Pires Ferreira e seus 104 soldados marcharam sobre a pequena vila, esperando encontrá-la vazia, caminharam direto para uma emboscada. Os sertanejos conheciam Uauá melhor que suas próprias mãos. Cada beco, cada esquina, cada posição elevada. E quando os soldados, em formação tradicional de combate, avançaram pela rua principal, o inferno se abriu dos telhados, das janelas, de trás dos muros de pedra. Trabucos antigos disparavam pregos enferrujados. Espingardas de caça cuspiam chumbo grosso. Facões relampejavam no corpo a corpo. Os conselheiristas não lutavam como exército, lutavam como guerrilheiros, aparecendo e desaparecendo entre as casas como fantasmas da Caatinga. A batalha durou menos de 2 horas. Quando terminou, 10 soldados jaziam mortos, incluindo os 2 guias locais. 17 estavam feridos, alguns gravemente. Pires Ferreira, em pânico, ordenou retirada imediata. Eles saquearam e incendiaram Uauá, vingança covarde contra uma vila praticamente vazia, e fugiram de volta para Juazeiro, deixando para trás armas, munição e toda a dignidade militar. Em Salvador e no Rio de Janeiro, a notícia causou espanto. Como 104 soldados treinados, armados com rifles modernos, haviam sido derrotados por camponeses maltrapilhos. A resposta era simples, mas ninguém queria ouvi-la. Os maltrapilhos lutavam por suas casas, suas famílias, sua liberdade, e conheciam aquele terreno como predadores conhecem seus territórios de caça. Mas a República não podia aceitar aquela humilhação.
Não podia permitir que um bando de jagunços fizesse o exército parecer incompetente. A segunda expedição seria maior, mais bem armada, mais preparada. Ou assim pensavam. Monte Santo, 29 de dezembro de 1896. O major Febrônio de Brito observava suas tropas com satisfação. 543 soldados, 14 oficiais, 2 metralhadoras Nordenfeldt capazes de disparar 100 tiros por minuto, 2 canhões Krupp 7,5, artilharia de verdade, não brinquedos, munição para meses, provisões para semanas. Pires Ferreira havia falhado porque era fraco, pensava Febrônio, porque não tinha equipamento adequado, porque subestimou o inimigo. Ele não cometeria os mesmos erros. A expedição partiu de Monte Santo em 12 de janeiro de 1897. Marcharam por dias através da caatinga hostil. O sol transformava os uniformes em fornalhas ambulantes. Os canhões afundavam na areia. As metralhadoras pesavam como âncoras. Mas Febrônio mantinha a moral alta com histórias de glória iminente. Vamos ensinar uma lição a esses selvagens, ele dizia aos oficiais à noite, ao redor das fogueiras. Vamos mostrar o que significa desafiar a República. Em 18 de janeiro, 6 dias depois de partir, a expedição começou a atravessar a Serra do Cambaio, uma elevação rochosa a 6 quilômetros de Belo Monte. Terreno acidentado, cheio de pedras soltas, vegetação espinhosa, desfiladeiros estreitos. Era o local perfeito para uma emboscada. E os conselheiristas, é claro, sabiam disso. 7 da manhã. O sol ainda estava baixo quando os primeiros tiros ecoaram pelas encostas. Não vieram de um ponto específico, vieram de todos os lados simultaneamente, das pedras acima, das ravinas aos lados, de trás dos mandacarus gigantes que ofereciam cobertura perfeita. Os soldados, marchando em coluna, viraram alvos fáceis. Os canhões e metralhadoras, que deveriam ser suas armas decisivas, eram inúteis contra inimigos invisíveis que apareciam, disparavam e sumiam antes que pudessem ser mirados. A batalha durou 5 horas. 5 horas de caos absoluto. Os soldados atiravam contra sombras. As metralhadoras Nordenfeldt engasgavam com a poeira. Os canhões não tinham ângulo para disparar contra as encostas íngremes. Enquanto isso, os conselheiristas, muitos deles agora armados com os rifles Comblain capturados de Pires Ferreira, disparavam com precisão mortal. Cada tiro era calculado. Cada bala, preciosa demais para ser desperdiçada em alvos incertos. Quando a fuzilaria finalmente cessou e os sertanejos recuaram, Febrônio contou suas perdas. 61 soldados mortos ou feridos. As metralhadoras, danificadas. Moral da tropa, destruída. E à frente, ainda havia 6 quilômetros até Canudos, 6 quilômetros de terreno igualmente traiçoeiro, certamente com mais emboscadas esperando. O Major tomou a única decisão que lhe restava: recuar. A retirada foi lenta e humilhante, carregando feridos, abandonando equipamento pesado, olhando constantemente para trás com medo de novo ataque. Quando chegaram de volta a Monte Santo, Febrônio de Brito tinha que admitir o impensável. Uma segunda expedição, 5 vezes maior que a primeira, com artilharia moderna, havia sido derrotada pelos mesmos jagunços ignorantes. E cada rifle, cada munição, cada peça de equipamento que eles deixaram para trás tornava os conselheiristas mais fortes. No Rio de Janeiro, a notícia provocou histeria. Jornais exigiam explicações. Políticos gritavam sobre conspiração monarquista. Como era possível? Como um punhado de sertanejos andrajosos conseguia derrotar o exército brasileiro 2 vezes seguidas? A resposta estava na geografia, na motivação e na subestimação. Mas o orgulho da República não permitia aceitar essas verdades simples. A terceira expedição seria diferente. Teria que ser, porque agora a honra nacional estava em jogo. Coronel Antônio Moreira César tinha uma reputação que precedia cada passo de suas botas engraxadas. Na Revolução Federalista de 1893 a 1895, no Rio Grande do Sul, ele havia executado mais de 100 pessoas a sangue frio, prisioneiros degolados, suspeitos fuzilados sem julgamento. Seus próprios soldados o chamavam de corta-cabeças, parte terror, parte admiração. Para os militares, ele era um herói, um homem que entendia que guerras não se venciam com compaixão, mas com força brutal e determinação inflexível.
Para o vice-presidente Manuel Vitorino Pereira, governando o país enquanto Prudente de Moraes se recuperava de problemas de saúde, Moreira César era a resposta óbvia para o desastre de Canudos. Se aqueles sertanejos queriam guerra, teriam guerra de verdade. A terceira expedição se reuniu em 7 de fevereiro de 1897. 1.281 soldados, não recrutas locais, mas tropas federais vindas da capital, oficiais experientes, armamento moderno, munição para meses de combate, 3 canhões Krupp, 4 metralhadoras, provisões transportadas por uma caravana de mulas que se estendia por quilômetros. Moreira César estava tão confiante que declarou aos jornalistas antes de partir: "Tomaremos Canudos à baioneta, sem disparar um tiro." Eram palavras que voltariam para assombrá-lo. A expedição marchou pelo sertão com arrogância imperial. Destruíram povoados que suspeitavam abrigar simpatizantes do conselheiro. Prenderam suspeitos, queimaram casas. A mensagem era clara: a República não perdoava desafios. Mas com cada quilômetro, a expedição sangrava. Não em combates diretos, os conselheiristas evitavam confrontos abertos. Sangrava em emboscadas rápidas, em ataques noturnos, em soldados que se afastavam do grupo e nunca mais eram vistos, em cavalos que morriam envenenados por águas contaminadas. A Caatinga não era apenas terreno hostil. Era uma aliada dos sertanejos. Em 2 de março, finalmente, a expedição avistou Canudos. Do alto das colinas, Moreira César observou o arraial através de binóculos. 5.000 casebres amontoados num vale, igreja de pedra no centro, ruas estreitas, muralhas improvisadas feitas de pedra e madeira. E milhares de pessoas, mulheres, crianças, velhos, homens, muito mais gente do que os relatórios indicavam. Mas Moreira César não hesitou. Ordenou ataque imediato. 3 de março de 1897. 6 da manhã. As tropas federais começaram a descida das colinas em direção a Canudos. Formação de assalto tradicional, artilharia bombardeando o centro do arraial, infantaria avançando em ondas coordenadas, metralhadoras cobrindo os flancos. Nos primeiros minutos, parecia que Moreira César estava certo. Os conselheiristas recuavam, as balas de canhão abriam crateras nas ruas estreitas. O avanço era constante. Então veio a resposta. Das casas, das trincheiras cavadas ao redor do arraial, de túneis subterrâneos que os soldados não sabiam que existiam, de todos os ângulos imagináveis, os sertanejos abriram fogo. E desta vez, estavam melhor armados que nunca. Rifles Comblain capturados de Pires Ferreira, espingardas requisitadas de Febrônio de Brito, munição acumulada de 2 expedições anteriores. Alguns até tinham uniformes militares vestidos sobre suas roupas rasgadas, troféus macabros de inimigos mortos. O combate transformou-se em caos. As ruas estreitas neutralizavam a vantagem numérica das tropas federais. Os canhões não conseguiam baixar o suficiente para atingir alvos tão próximos. As metralhadoras superaqueciam e travavam. Os soldados, treinados para campo aberto, se perdiam no labirinto de vielas. Moreira César galopava de um ponto a outro, tentando reorganizar suas linhas. Gritava ordens que se perdiam no estrondo dos disparos. Seu cavalo cambaleou. Uma bala, ninguém nunca soube de onde, o atingiu no abdômen. Ele caiu. O corta-cabeças, o herói militar, o homem que jurava tomar Canudos à baioneta, caiu no chão poeirento do sertão baiano, sangrando. O comando passou para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que caiu morto no mesmo dia, atingido por tiro de rifle. O terror se espalhou entre as tropas como fogo na Caatinga seca, seus 2 comandantes mortos, centenas de soldados caídos, munição se esgotando, e os jagunços continuavam aparecendo, lutando, resistindo com uma ferocidade que desafiava toda a lógica militar. À noite, a expedição recuou em pânico. Abandonaram os canhões, pesados demais para retirada rápida, deixaram as metralhadoras, largaram provisões, munição, equipamento médico. Soldados feridos que não conseguiam andar foram deixados para trás. A retirada virou debandada. E o líder guerrilheiro Pajeú, um homem baixo, de pele curtida pelo sol, cicatriz atravessando o rosto, liderou seus homens em uma perseguição implacável, emboscadas nas serras, ataques noturnos, terror constante. Quando os sobreviventes finalmente chegaram às bases militares, traziam notícias impossíveis de acreditar. A terceira expedição havia sido aniquilada.
1.200 soldados federais, com armamento moderno, sob comando de um dos mais celebrados coronéis do exército, haviam sido derrotados por sertanejos descalços. Moreira César morreu de suas feridas no dia seguinte à batalha. Seu corpo foi levado de volta para o Rio de Janeiro como um martírio. Os jornais transformaram sua morte em tragédia nacional. E nas ruas do Rio e de São Paulo, a histeria atingiu níveis delirantes. A notícia da terceira derrota chegou ao Rio de Janeiro como dinamite em paiol de pólvora. A cidade explodiu. Não em celebração, em fúria e terror paranoico. Jornais monarquistas foram invadidos e destruídos. O Apóstolo, jornal de linha monarquista, teve suas instalações empasteladas por multidões enfurecidas.